Olá, mamães! Eu sou a Priscila Kapski Berlitz, sou a mãe do César e do Samuel, que está aqui no forninho. Bem-vindas ao nosso podcast. Nosso podcast se chama, então, Mamães Sem Filtro. E o objetivo dele é a gente tá tendo uma conversa, então, entre mamães, contando nossas experiências, falando aí de uma maternidade sem filtro, falando, nosso slogan é a real realidade da maternidade. Então, aqui a gente vai estar nos reunindo e conversando um pouquinho sobre as nossas experiências, mas também trazendo muita informação de qualidade, convidando profissionais qualificadas para estar falando, então, sobre a maternidade desde a sua preparação, tá? Oi, mamães! Eu sou a Giulia, sou mãe do Mateu e da Maria Clara. Então, a gente, como a Pri falou, a gente vai buscar convidadas qualificadas para nos ajudar com a parte técnica, né? Para trazer esse conteúdo de qualidade para vocês. E para nós fica a real realidade da maternidade. Então, trazendo uma maternidade que a gente não encontra em redes sociais, que a gente não encontra em formato diferente de... Em livros, né? Em bibliografias, a gente encontra mesmo no dia a dia, como a maternidade como ela é. Então, a gente, para esse primeiro momento, nós teremos duas convidadas. A primeira é uma convidada muito especial, que foi a minha obstetra agora, da Maria Clara, que ela me acolheu já com 20 e poucas semanas de gestação. Então, é a doutora Tatiana Brenner. Ela atende aqui em Sapiranga. Como a gente conhece tudo aqui na nossa cidade, para quem também não é daqui, ela atende no centro da cidade. E ela tem o que me levou, assim, buscar ela foi a atenção especial que ela me deu, principalmente para minha ideia, assim, de ter uma ajuda pela busca do parto normal. Então, eu vou pedir para a doutora Tati falar para nós brevemente sobre a sua formação e aí depois a gente começa o nosso bate-papo. Tá legal. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a vocês, Pri e Giulia, pelo convite. Fiquei muito feliz em poder participar dessa primeira gravação, desse primeiro episódio, né, do podcast de vocês. Então, meu nome é Tatiana Brenner, eu sou médica ginecologista. A minha formação, então, foi no ano de 2011, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu fiz a minha especialização em ginecologia e obstetrícia no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Terminei, então, no período de 2012 a 2015. E desde 2015, então, eu venho trabalhando, então, na minha especialidade, né, que é a ginecologia e obstetrícia. Atualmente, eu sou médica plantonista no Hospital de Sapiranga, então faço plantão obstétrico todas as segundas-feiras. E também atendo aqui na Clínica Cirúrgica Sapiranga, né? Faço atendimento, então, no consultório. E em Porto Alegre também, retomei os atendimentos que eu tinha interrompido há 2 anos, então retomei os atendimentos por lá também. Então, para a doutora, hoje vai ficar uma pergunta aí, que a gente vai estar iniciando a nossa conversa, que vai ser sobre a preparação para a gestação, né? Tipo, eu quero engravidar. Por onde que eu começo? Sim. Bom, primeira coisa, então, que eu sempre converso, né, que eu sempre explico para as pacientes é procurar, o ideal é sempre a gente procurar um médico, né, marcar a consulta ginecológica antes da concepção, porque existe todo um preparo, né, que deve ser feito antes da gravidez, né, mas claro, muitas vezes a gente não consegue ter esse preparo e a gente acaba, né, sendo pega de surpresa. Então, o ideal é no momento que descobriu, né, estar grávida, marque a sua consulta o quanto antes, para a gente começar, então, os cuidados de pré-natal. Então, essa questão que a Priti trouxe, né, por onde eu começo? A gente sempre pensa, né, que a gestação é só uma decisão, né, uma decisão mútua do casal, na maioria das vezes, né, mas a gente também se pegou pensando, assim, que essa questão do você engravidar é algo muito mais complexo para a mulher, né, doutora Tati? Porque claro. A mulher que vai sofrer essas modificações, né? Então, a gente entende, assim, que não é só uma preparação, né, do corpo em si,
ginecologicamente falando, não sei qual seria o termo pra isso, né? Mas, assim, antes da gente estar grávida, o que assim, a senhora nos indica, assim, o psicológico, químico, físico, tipo, todas as coisas que tu bota pra dentro do teu corpo. Eu pinto meu cabelo, eu bebo, né? Sei lá, uma vez por semana, ou quantas vezes for, eu fumo. O que assim, tu indicaria pra essa pessoa que é tua paciente de ginecologia, que tá com a ideia de engravidar, um checklist, assim, do que tu teria que fazer pra estar preparada, né, pra receber uma gestação, né? Sim, o ideal, assim, é sempre isso pra vida toda, não só no momento do desejo de engravidar, né, mas, assim, eu sempre recomendo que a mulher tenha um estilo de vida o mais saudável possível, né, então a gente evita, eu sempre falo até para as adolescentes, que eu tenho pacientes crianças e adolescentes, então eu sempre falo o seguinte, que esse cuidado com a nossa saúde é um investimento, né? Então a gente tem que ter esse cuidado ao longo de toda a vida e não só em determinados momentos da vida, como a gestação. Então o certo, o correto é a gente ter o estilo de vida mais saudável possível. Então se alimentar bem, evitar certos tipos de alimentos em excesso, né? Como carboidratos, frituras, açúcares, né? Evitar, então, o tabagismo, né? A gente sabe que o cigarro, ele traz vários riscos para a mulher, não só na gestação, né? Mas ao longo de toda a vida, a gente tem várias complicações associadas ao tabagismo. Então, principalmente na gestação, a gente sabe que o cigarro, ele está associado a um maior risco de abortamento, de parto pré-termo, descolamento prematuro de placenta, bebês com baixo peso, né? Então a gente tem uma insuficiência da placenta na mulher que fuma. Então, evitar o cigarro, ter um peso adequado, né? Isso é muito importante, assim, a mulher ter essa noção de que o ideal ela é engravidar com o peso mais adequado possível, né? Porque o ganho de peso em excesso e a mulher engravidar com peso acima, ela ela já inicia a gestação com riscos aumentados, né? Principalmente de pré-eclâmpsia e diabetes gestacional. Então, o ideal é, então, ter esse controle do peso, fazer atividade física, né? Então, hábitos saudáveis, assim. E essa questão da atividade física, assim, tu costuma tirar alguma coisa? Ai, não faz isso, não faz aquilo, faz crossfit, faz... Sim. O que tu, assim, costuma indicar? Muda a rotina, continua fazendo a mesma coisa? Na verdade, eu sempre recomendo o seguinte, mulheres que já praticam atividade física, elas podem e devem manter esse hábito durante a gestação, porque a gente previne inúmeras complicações e até ajuda, né? Então, assim, a gente previne pré-eclâmpsia, doenças hipertensivas, diabetes gestacional, a gente consegue controlar o ganho de peso, né? A gente controla também a questão das dores, né, do terceiro trimestre, que é bem comum, então dor lombar. Então a mulher que ela é ativa, que ela pratica atividade física com regularidade, ela também vai prevenir essas complicações, né? E eu sempre ensino e oriento o seguinte, a mulher deve continuar, se ela já pratica alguma atividade, ela pode continuar a mesma atividade que ela já pratica, né, tendo cuidado com atividades que têm maior risco de queda. Então, assim, por exemplo, andar de bicicleta na rua. Até mesmo pelo impacto, eu acho, né, doutora? Isso, pelo impacto e pelo risco de queda, né? Então, assim, bicicleta, que mais que eu sempre falo? Atividades, assim, de... Por exemplo, cangu jump, né? Que a gente vai pular e tem risco de cair. Aquela caminha que tem, né? Na academia. Isso, a cama elástica, né? Então, pelo risco de queda mesmo, né? Porque principalmente no início da gestação a mulher fica mais hipotensa, né? A pressão baixa muito e aí ela pode se sentir tonta e cair, né? Então, mas a atividade física ela não é contraindicada não, bem pelo contrário, eu sempre incentivo e estimulo que as pacientes que já pratiquem atividade continuem praticando, né, e a única coisa que eu peço assim, não inventem nada novo na gestação. Algo, né, que o teu corpo já está acostumado. Exato, então. e se não tem o hábito de praticar atividade física, pode praticar, mas então de uma forma mais leve, né, pode fazer uma caminhada, uma hidroginástica, uma aula de dança, né, algo mais leve, assim, para não inventar nada novo
e que coloque em risco a sua segurança e a segurança do bebê durante a gestação. Eu não sei como que era pra ti, Pri, mas eu na minha primeira gestação, eu não tinha muito sono. Mas numa segunda, assim, eu já me senti muito sonolenta, sabe? Então eu acho que também saber ouvir teu corpo, assim, né? Tipo assim, eu ia na academia todas as vezes na semana. Talvez, assim, não deixar de fazer, mas talvez até não é ruim diminuir um pouquinho o ritmo nesse sentido, assim, deixar o corpo descansar mais um pouquinho. Com certeza, principalmente no início, que a gente tem vários sintomas, né? Então a mulher fica mais cansada, fica mais sonolenta, fica mais emotiva, mais sensível, né? Então essa questão do sono é hormonal? Sim, é hormonal. A gente tem um aumento da progesterona, isso é responsável por todos esses sintomas do início da gestação. Sim. E principalmente os enjoos, né? Então tem mulheres que têm muitas náuseas no início. Sim, daí então, como é que tipo, vai se exercitar, talvez? Exato. Eu, agora da minha segunda gestação, eu tinha náusea até meio-dia, assim, não era uma coisa, né, que, colocava pra fora, não isso. Mas eu me sentia, tipo, diferente, bem diferente. Então eu fazia exercícios pela manhã, eu sentia, assim, que dava uma ajudada, mas eu não me sentia tão disposta, né? Exato. Então, acho que essa questão de você ouvir o corpo, claro, né? É importante, claro, né? sempre dentro do possível. Também não adianta... eu pratico 2 vezes por dia e aí eu engravidei agora porque é saudável, eu vou praticar todos os dias. Não precisa ser assim, né? Comigo aconteceu, na verdade, uma contraindicação, assim, logo no início, por causa de um hematoma agora na segunda gravidez, né? Exato. Então eu tive que fazer um período de repouso de 6 semanas. Exato. Então isso daí influenciou, né, pra eu ter que fazer a pausa e me afastar das atividades físicas, claro. Né? Então a gente sabe que ali 12 semanas, né, a doutora pode estar me corrigindo aí, a gente tem uns riscos, né? Às vezes de um aborto, alguma coisa assim, né? E às vezes um excesso de carga, talvez, né? Pode pegar, talvez, muito pesado, fazer um esforço físico muito grande, né? Talvez possa ou não interferir, né? Claro, a gente tem algumas exceções, com certeza. E é importante a gente falar nisso, né? Por exemplo, um hematoma, né? Ali atrás, retrocoriônico, ou até mesmo uma placenta mais baixa. Nessas situações é até contraindicado. Daí, claro, a gente tem que ver caso a caso, né? No geral, uma gestação de baixo risco, de risco habitual, que a gente fala agora, né? Ela é recomendada, mas a gente tem algumas situações em que, claro, a gente tem que ter certo cuidado e até mesmo evitar atividade física, né? Por isso o ideal é já logo fazer a consulta com a ginecologista obstétrica, né? Exato. Para que ela daí vai sim fazer a liberação, né, para as atividades, né? Isso, o ideal é a gente sempre fazer essa primeira consulta o quanto antes para poder identificar esses fatores de risco, né? Quais pacientes podem fazer atividade física, a medicação que cada uma vai ter que usar, né? Tem pacientes, assim, que já têm algumas doenças prévias, então a gente tem que ajustar medicamentos, por exemplo, medicamentos para pressão alta, não são todos que são permitidos na gestação. Então, uma paciente que é hipertensa, usa uma medicação, ela tem que consultar o quanto antes para fazer essa troca. Mas aí, na pré-concepção, você continua tomando tudo certinho. Você só vai mudar, por exemplo, a dosagem numa necessidade assim, a partir do momento que ela estiver gestante, é isso? Na verdade, assim, por exemplo, em especial a hipertensão, a gente já troca antes. Então, uma mulher que deseja, por isso que é importante fazer essa consulta antes, né? Porque a gente consegue preparar todo o cenário para que ela tenha uma gestação mais saudável possível. Preparação do cenário. Isso aí. Então, assim, por exemplo, uma paciente que já é hipertensa e usa uma medicação, ela tem que fazer a troca da medicação antes da gestação, para já poder engravidar usando uma medicação segura. Mesmo que faz. Nós fazemos, com certeza. Então, uma paciente que é diabética, ela tem que ver se o diabetes ela está bem compensado ou não, né? Então, de repente, ajustar esse diabetes, diminuir os níveis de glicose, porque a gente tem maior risco de malformações quando a glicose está muito alta. E aí entra a mudança de alimentação, provavelmente. Então a gente já faz um ajuste na dieta, já de repente muda a medicação para insulina, já faz um controle melhor da glicose. Então tudo isso são aspectos que a gente tem que conversar antes. Então sempre o ideal, as medicações, por exemplo, o ácido fólico, né? O ácido fólico é uma vitamina que ela previne malformações do sistema nervoso central do bebê. Então, o ideal é a gente iniciar ela 3 meses antes da concepção, né? Então,
já por isso a gente tem um bom motivo, né, para consultar antes. Esses 3 meses seria, assim, para ter um estoque no corpo? Exato, pra gente ter níveis adequados, exatamente, para poder evitar essas malformações. E existem doenças relacionadas pré, né, concepção pela falta disso no corpo da mãe, ou isso é só relacionado ao bebê depois, como só ela relacionada ao corpo da mãe, não. A gente não, que eu me recorde, assim, posso até estar enganada, mas pelo que eu recordo, assim, não tem nenhum aspecto pra mãe. Então é tipo uma caminha ali pra receber com os níveis que o bebê precisa. Exatamente, isso. Porque eles estando adequados, a gente previne essas malformações, né? Doutora, falando também sobre parastentantes, né? A gente sabe que envolve toda uma ansiedade, né? Questão de desejo de engravidar e alguns planejamentos também, mas que às vezes não sai, né? Dentro do previsto, né? E quais modificações que podem ocorrer, às vezes, nosso corpo, né? Pode estar interferindo, né? Na concepção ali, de fato engravidar, né? Atrapalhar. Tipo, esse processo, né, de interferir, de não correr por processo algo hormonal, algo assim. O que é mais comum a gente ver que interfere na... Quanto é o tempo considerado normal, né? Sim, isso que eu ia falar. Que essa espera. Que é importante a gente lembrar o seguinte, que é normal, né, a gente considera normal o período de 1 ano de tentativas. Então, mulheres até 35 anos é considerado normal esse período de tentativas de 1 ano. Então, 1 ano sem anticoncepcional, 1 ano tendo relações com frequência, é normal, então, tá? Então, porque a chance de engravidar em 1 mês, ela é baixa, ela é menor que 20%. Então, e ela vai se somando ao longo dos meses. Então, fechando 1 ano, a gente tem quase 100% de chance de engravidar. Então, passou esse 1 ano, aí sim a mulher tem que investigar o que está acontecendo. Mas, claro, tem alguns sinais que já alertam a gente para que algo não está tudo bem. O principal é a ausência de menstruação, né? Então, assim, a mulher que não menstrua regularmente, ela provavelmente tem alguma alteração hormonal que deve ser investigada, né? A principal causa de não menstruar todos os meses seria fazer ciclos em que não ovulamos todos os meses. E a principal causa é a síndrome dos ovários policísticos, que é bem conhecida, né? Então, a mulher, ela não ovula todos os meses, não menstrua regularmente, e isso dificulta a gravidez. Então, isso já é uma alteração que a gente pode detectar até mesmo antes, não precisa esperar 1 ano. A gente consegue, a mulher não está menstruando todos os meses, tem alguma coisa errada. Então, essa não deve procurar... E existe, tipo, uma tabelinha, um diagrama, um esquema, assim, que, por exemplo, a médica apresenta para uma paciente, nesse caso, assim, para ela acompanhar qual é o dia fértil, qual é o dia mais propenso. Tem. Não tá acontecendo como a doutora me falou, é melhor a gente investigar, existe... Existe, eu sempre explico o seguinte, a gente considera, até isso é importante falar, porque as pessoas têm ideia, assim, que o ciclo regular é aquele ciclo que é de 20 em 28 dias, de 28 em 28, de 30 de 30, mas não é bem assim. Né? A média de duração entre um ciclo e outro é de 28 dias, mas a gente pode ter uma variação de até 7 dias para mais ou para menos. Isso é contado a partir do primeiro dia da menstruação? Sim, a gente conta o primeiro dia que menstrua até o dia da próxima menstruação. Então, esse intervalo de dias é o número de dias do teu ciclo. Né? Então, a média é 28 dias, mas a gente pode ter uma variação de 7 dias para mais ou para menos. Então, uma mulher que menstrua ali 28, 21 até 35, entre 21 e 35 dias de intervalo entre uma menstruação e outra, ainda é considerado normal. Mas é muita diferença. É muita diferença. E por aí isso todo mundo... cada corpo é um corpo, né? E as pessoas acham que, mas eu menstruo uma vez, eu menstruo 22 dias no outro mês, 32, não tá certo. Tá regular, né? Tá regular. Tá regular, mas não é... É isso que eu queria explicar, que o regular não é aquela bem certinho. Isso, não é aquele número exato todos os meses, a gente pode ter essa variação. Então nessa janela de 21 e 35 é normal. É normal, exato. Então isso é normal, né? Depois, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ter uma ideia mais ou menos de quantos dias é o ciclo da paciente. E aí, então, sentar e ver direitinho o período da ovulação, né?
Então, por exemplo, uma mulher que menstrua a cada 28 dias, né? Ela vai ovular ali por volta do 14º dia. Mas esse dia ele é contado de trás para frente. Porque assim, a ovulação ela acontece exatamente 14 dias antes da menstruação. Então, mulheres que têm um período muito longo, elas têm a primeira fase do ciclo muito longa. E a segunda fase é sempre 14 dias. Então, é meio confuso, assim, é difícil. Imaginem os papais ouvindo, né? Por isso que a gente fala da complexidade, né, Pri? O que eu gosto de ensinar, que é bem prático, e uma professora minha da residência... Anotem! Me explicou uma vez que eu trouxe isso pra minha vida, e é como eu sempre explico, assim. Eu faço de conta que o ciclo é 30 dias, para todas as mulheres. Então, faz de conta que todas menstruam a cada 30 dias. E aí eu divido, então, esses 30 dias em 3 partes de 10 dias. Então, por exemplo, uma mulher menstruou dia 1º de novembro. Então, a gente divide ali o mês 10 de novembro, 20 de novembro, 30 de novembro. Esses 10 dias do meio, ali é o teu período fértil. Uhum. Então, sempre a partir do 10º dia da menstruação, por 10 dias, ela vai ter relação. E não precisa ser todos os dias, claro, pode ser alternado, né, horários diferentes, e dias essa alternados. Tem muitos mitos, né, doutora, que eu não acredito que sejam verdadeiros, mas tipo tabelinha chinesa. Isso provavelmente, as que dão certo, provavelmente, agora pensando nisso que a senhora falou, provavelmente é isso. Foi naqueles 10 dias do meio, exato, né? Então, essas tabelinhas, essas coisas, essa chinesa em si, ela, que eu fui atrás e vi, ela é pro sexo do bebê. Isso tem alguma relação na velocidade do espermatozoide, alguma coisa assim? Tem. Uns dias antes, uns dias depois? Tem, então, tem diferença. Tem diferença. É real mesmo? Geralmente quando é após a ovulação, né? Então, se a concepção é após a ovulação, o sexo seria masculino. Mas, claro, a gente não consegue... E feminino antes da ovulação, né? A concepção... Aliás, o espermatozoide alcança o local que o óvulo vai ser liberado antes, né? Então, vejam a importância, né? De você realmente, assim, te conectar com essa ideia do teu corpo, dessa tua tabelinha, né? E, de fato, entender qual é o teu período, né? Exato. Porque daqui a um pouco, assim, uma chance mesmo, né? De você, ter preferência de um sexo ou de outro, né? Tentar, né? Não custa, né? Claro. E outro sinal importante é o muco cervical, né? Isso que eu ia falar. Porque o nosso corpo dá sinais também, né? A gente tem como visualizar. Isso geralmente ocorre, então, com todas as mulheres, esses geralmente, sinais? Sim, porque... Como é, assim? A gente tem, assim, uma diferença do aspecto da secreção vaginal conforme o nosso período do ciclo. Então, isso tem influência hormonal. A gente tem cada período do ciclo um aspecto diferente. No período ovulatório, a gente tem um muco que ele é parecido, assim, uma consistência de clara de ovo. Então, ele é meio pegajoso, meio transparente. Tem mulheres que isso é bem característico. Se tu prestar, geralmente todas têm essa mudança de aspecto do muco. Algumas são mais perceptíveis, né? Produzem mais muco, então acaba sendo mais perceptível, outras não. E esse muco, ele não tem, tipo, odor, né? Não. Ele é totalmente, assim, é uma clara de ovo, ele é transparente. Não tem nada de cheiro, né? Nada de cheiro. Quantos dias dura esse muco, assim? Ele dura, assim, ali, quando a gente tem o pico do hormônio que vai estimular ali a liberação do folículo, ele é o período que ele tá maior. O pico é o dia top. Quando começa o muco, na verdade, a mulher já pode começar a ter as relações com frequência, né? Em dias alternados ou todos os dias, como preferir. Deixar as pernas pra cima, não precisa. Doutora, falando também sobre alterações de tireoide, também é uma coisa que interfere, né? Sim, isso é importante também. Então, um dos aspectos que a gente investiga antes de engravidar é a tireoide. Então, a gente pode ter alterações de tireoide que também, às vezes, trazem poucos sintomas, ao contrário do que as pessoas imaginam, né? Que, eu tô com dificuldade para emagrecer, tô com alteração de tireoide. Não, às vezes não é tão perceptível, né? Então, é importante a gente fazer a dosagem do hormônio TSH, né? Já para detectar um hipertireoidismo, que é bem importante, assim, esse ajuste, porque traz consequências para o bebê, né? Então, interfere, pode trazer problemas de tireoide no bebê,
né? Então é importante até alguns problemas de malformação, né? Então a gente tem que estar também com os níveis adequados, fazer o tratamento, se for indicado, já começar antes, ir ajustando a dose, né? Mulheres que já têm alteração de tireoide, já usam medicação na gestação, às vezes fica um pouquinho mais difícil esse controle, então é importante ir fazendo os exames, né, a cada 4 semanas, mais ou menos. E doutora Tati, que nem no meu caso, eu não tinha nenhum problema detectado em exame de tireoide, daí na minha primeira gestação, já nos primeiros meses, no primeiro mês já teve uma alteração na tireoide, e aí eu comecei com medicamento. E aí eu nunca mais parei com o medicamento, mesmo estando, digamos que num nível normal. Isso foi, então, em decorrência mesmo da gestação, essa alteração? Na verdade, Júlia, provavelmente tu já tinha essa alteração e não sabia, né? Então, de repente, foi detectado, tu já vinha algum tempo antes com essa alteração, não tinha sintomas e não sabia. E aí foi uma oportunidade de tu fazer o exame, ali no pré-natal e detectou, né? Tem mulheres que têm essa alteração só na gestação, então são níveis que são levemente aumentados, que para a gestação o ideal é baixar um pouquinho, e aí depois que nasce o bebê, aquele nível que ela tinha, que para a gestação era alterado, agora é normal. E aí suspende o medicamento? Suspende o medicamento, e de vez em quando faz o controle ali na sua rotina, na sua revisão anual, faz o exame para ver se está tudo ok, né? E tem mulheres que não, que já tem essa alteração importante, uma alteração que fora da gestação também seria indicação de tratar. Então essas vão ficar tratando depois que o bebê nasce. E tu costuma já fazer a dosagem da medicação para alguém que tem alteração de tireoide? Tu mesmo entra com os medicamentos? Sim, eu tenho o costume de ir fazendo assim, já no momento que eu detecto. Claro, o ideal é a gente ter um acompanhamento do especialista, né? Do endócrino. Se o endócrino, se a paciente tiver a oportunidade de acompanhar com o endócrino, melhor ainda. Mas se às vezes não é possível, chegar até o endócrino pode demorar um pouquinho, né? Então eu já começo sim a medicação e vou ajustando. Mas, por exemplo, é uma questão assim de condições também, né? Se a gente for ver acesso. Talvez tu tenha condições, não tenha tantas condições de ir atrás de tantos profissionais. Só aqui a gente já falou de psicólogo, de nutricionista, de endócrino, de academia, um monte de coisas. Sim. O tempo. Claro, e a parte financeira. Mas se eu então for na médica, na doutora Tati, eu vou ter esse respaldo de todas essas questões que a gente está falando, a própria médica pode fazer esse acompanhamento? Sim, com certeza. A obstetra tem condições, sim, de prescrever o medicamento e de fazer esse ajuste, acompanhar. E eu acho que também uma questão que é importante a gente falar na rotina, assim, por exemplo, assim, eu gosto muito de tomar café, gosto muito de tomar chá, água com gás, assim. Eu gosto muito de tomar água, assim, mas essa questão, assim, eu sei que chá e café é estimulante. Existe uma dosagem segura, assim? Ou no primeiro trimestre não toma? O que indica, assim, relacionado a isso? O chá, o chimarrão, principalmente, são bebidas diuréticas, né? Então, na gestante, a gente tem que ter certo cuidado, porque a gestante já urina mais vezes, né? Então, isso já é um sintoma da gestação. Então, isso pode atrapalhar um pouquinho, né? E a questão de ser uma bebida estimulante, a gente tem que ter certo cuidado, sim. Eu não contraindico, né? Mas eu peço, assim, para que use com moderação. Então, eu falo assim, café pode tomar 3 xícaras pequenininhas, né? Não tomar... Não tão concentrado. Isso, evitar... Outra coisa importante também, que para quem toma muito café, diminuir a quantidade e cuidar o açúcar, né? Então, o adoçante também, a gente tem que ter certo cuidado. Não são todos os adoçantes que são permitidos na gestação, né? Tem alguns que são melhores que outros. Então, tudo isso a gente conversa na consulta. Mas isso também, tipo, pré-concepção não é um negócio que vai desenvolver alguma coisa na gestação. Por exemplo, eu já tomo muito café, tá ali no meu corpo, isso não vai fazer nada, né? Não. É uma adequação que tu vai fazer quando já estiver gestando. Isso, é só um cuidado, né? O cuidado de evitar excesso, né? Mas isso mesmo. Linkando com o que você falou lá no início, que é uma questão de tu estar saudável, né? Tipo, níveis ótimos pra receber aquele bebezinho. Exato. Então, quanto melhor, eu penso, né, Pri, quanto melhor o teu corpo tiver, talvez a chance da tua gestação ser mais saudável e dar tudo mais certo. Né? Com certeza. Doutora, a gente sabe também que a gente tem que ter uns cuidados, né, em relação aos exames, assim, sobre as doenças sexualmente transmissíveis. Exato. O homem também precisa
fazer um certo exame, alguma coisa assim? Sim, o ideal é a gente sempre... o ideal é sempre nessa consulta pré-concepção, né? O ideal é que o homem também faça esses exames, porque muitas vezes a gente tem discordância, né? Então, por exemplo, o vírus HIV, a gente tem casais discordantes em que o homem tem e a mulher não tem. É difícil quando não é tratado, porque geralmente acaba se contaminando, né? Mas a gente tem casais discordantes. Geralmente, quando é assim discordante, um tem, o outro não, ele está sendo tratado. Tá? É um vírus que está controlado, né? Está em baixos níveis, baixa carga viral, então acaba que não transmite. Mas, por exemplo, sífilis, né? A sífilis a gente tem, então o homem pode ter, a mulher não ter se contaminado ainda, né? E se contaminar durante a gestação. E a sífilis é uma doença que tem cura, mas é grave. É grave porque ela traz várias malformações para o bebê. É questão de má formação. Má formação, exato. Então, ela pode trazer malformações neurológicas e outras. Como é importante mesmo essa investigação, né, doutora? Então, que nem a gente falou lá no início, que é a complexidade, né, do tema, né? É algo muito complexo, assim, que envolve todo o núcleo familiar, digamos assim. Sim. Então, claro, se você tiver todo esse planejamento, né, que nem eu e a Pri, a gente é super planejada, cheia de tabelas, mas, então, falando nisso, assim, da gente dar um encaminhamento pro nosso podcast, a engravidez sem querer, fui lá fazer até uma consulta lá com a minha ginecologista que tá meio alterado o meu. Porque tem mulheres, né, doutora, que continuam tendo um sangramento, né? Sim. O que é esse sangramento desse engravidez sem querer? Tá estranho, tem alguma coisa, não sei o que é. Começando o nosso assunto nesse tema, o que seria esse sangramento já grávida? A gente tem condições que causam sangramento no primeiro trimestre. Então, às vezes, essa mulher está grávida, tem alguma alteração, por exemplo, um hematoma retrocoriônico, ou tem uma inserção da placenta mais baixa, isso causa sangramento. E algumas acham que estão menstruando, né, e aí descobrem a gravidez, até se assustam, né, e comentam, mas como? Eu estava menstruando, mas não era uma menstruação de fato. Então, né? Então já era um sangramento. Já era uma condição que causou sangramento ali no primeiro trimestre. E nessa questão, então, assim, da mulher que não se preparou e descobriu que tá grávida, tá fumando, tá bebendo, tá fazendo tudo aquilo que a gente falou, suspende tudo. Exato. E a partir daquele momento, então, tu vai fazer as coisas competentes a partir dali, é isso? Exato. O ideal, assim, descobriu no susto. Então, corre pro médico, né, o quanto antes, para que a gente possa fazer, então, toda essa avaliação inicial. Então, fazer, né, os exames de sangue, conversar sobre medicamentos que usa, conversar sobre problemas de saúde, esses hábitos também, né? Então, a questão do cigarro, o ideal é parar, né? Então, mas deve ser bem complicado, né, doutora, para uma sim, pessoa tabagista assim, é né? muito complicado. Geralmente, as tabagistas, elas não conseguem parar, né? Elas sempre definitivamente relatam que conseguiram diminuir, reduzir a quantidade, mas parar, de fato, é difícil, né? Então, por isso que o ideal é já nem fumar, né? Porque é um hábito que é difícil mesmo de abandonar, né? Precisa de ajuda, né? Não, muitas vezes a pessoa não consegue fazer isso sozinha, então precisa de ajuda, né? Então, o ideal é, então, nem fumar. A questão da bebida alcoólica também é outro fator importante, assim, a gente tem uma síndrome que é associada ao álcool, que se chama síndrome alcoólica fetal, que também traz malformações para o bebê. E a gente não sabe identificar que dose do álcool causa essa síndrome. Não existe um nível seguro. Então, eu já vi pacientes também falando que, eu tomo um pouquinho de vinho, ou alguém disse que o vinho não tinha problema. Tem sim. Ou que a cachaça vai fazer o bebê ter a pele boa. Essa eu não ouvi ainda. As antigas. O ideal, então, é não consumir nada de álcool, nada. Nenhuma dose é segura na gestação. Então, isso é bem importante, assim, a gente lembrar, né? Sim. A questão, acho que pra ir finalizando, né, também, a questão das vacinas. A gente tá com tempo ainda, como estamos com tempo? Estamos com tempo ainda? Então tá bom. A questão das vacinas. Agora a gente também tem a questão das vacinas aí do Covid, né? Essa preparação. As vacinas também que a gente levou ao longo da vida, né? Eu sei que isso leva os anticorpos pro bebê, né? Quais são as importantes a gente já ter e quais a gente deve fazer depois?
tu diria sobre as vacinas? As vacinas, o seguinte, a mais importante, então, é a antitetânica, né, que a gente tem que fazer a vacina durante a gestação, então aí isso vai depender, o número de doses vai depender de quanto tempo faz que a mulher fez a sua última vacina, né? Então, a antitetânica é uma vacina obrigatória, mesmo que ela tenha... Isso mudou recentemente. Antes a gente fazia para gestante a cada 5 anos um reforço, né? Agora a gente mudou. Isso foi mudado recentemente. Então, toda gestação, a mulher deve fazer um reforço. Então, se ela engravidou no passado, tinha antitetânica em dia, engravidou de novo esse ano, ela tem que fazer antitetânica. Doutora, e por que ela é importante fazer? Acho que é legal os ouvintes saberem também, porque às vezes algumas a médica recomenda e outras vezes a mamãe não dá bola. Eu não vou fazer essa vacina. Até pra quem tá é mais uma vacina, daqui a pouco não dá bola, achar que não é de fato algo importante. Porque de fato a antitetânica é tão importante. Porque o tétano é uma doença bem grave, né? É uma doença que traz consequências graves e a gestante pode sofrer algum acidente durante a gestação e se contaminar, né? Algum acidente com um prego, uma madeira, ou qualquer outro tipo de acidente em que tenha um material contaminado. Então, isso para todo mundo, né? O ideal é que todos tenham essa vacina em dia sempre, porque o tétano é uma doença grave, né? Às vezes a gente acaba esquecendo. Talvez não, que com certeza numa gestante traz implicam em consequências pro feto também, e talvez para fazer um tratamento disso, medicamentos muito fortes, né? O tétano, então, assim, é uma vacina que a gente tem que fazer obrigatoriamente, tá? Outra importante é a influenza, né? E agora a Covid. A gente sabe, então, que essas duas doenças são mais graves em gestantes, então essa condição, a gestação é um fator de risco, né? Então, para desenvolver um quadro mais grave dessas doenças, então, hoje em dia a gente tem a vacina da influenza e da Covid, que a gente deve fazer. A hepatite B também é uma vacina que ela não é obrigatória, mas é um momento em que a gente pode vacinar. É uma vacina que ela não é gratuita para todos os pacientes no Sistema Único de Saúde, mas para pacientes de risco sim, e a gestante é enquadrada, né, em uma paciente de risco. Então ela nessa situação ela pode fazer. Então eu sempre falo, porque a gente faz essa vacina na infância, mas é uma imunidade que pode não se prolongar, né? Então muitas vezes a gente tem que fazer um reforço na idade adulta. Então aproveita então que é gestante que tem esse direito, né? Já investiga se tem imunidade ou não. Também é um exame que a gente faz ali no primeiro trimestre. E aproveita e já faz a vacina. Doutora, eu acho então, encerrando assim o nosso bate-papo, que eu considerei muito agradável, né? Muito bom. A gente gosta muito de sushi, né? Sashimi. Ótimo, então, é o que eu tinha muita dúvida, minhas amigas grávidas têm dúvidas. Por que uma grávida, não pode comer peixe cru? Na verdade, o problema não é a toxoplasmose, é um dos problemas, mas para peixe, até pode, porque o problema é o seguinte: a toxoplasmose, ela é transmitida por carne contaminada, né? Então, carne crua, frutas, verduras e água contaminada. Então, assim, por exemplo, uma pessoa que manipulou uma carne contaminada e não lavou as mãos e vai manipular o peixe, ela pode estar passando, né, a toxoplasmose para o peixe cru, né? Então, o ideal é não consumir nada cru, né? Então, nem salada, nem salada de fruta, nem nada. Digamos que vivo, assim, que possa ter essa contaminação. Eu sempre ensino assim, nada que tenha sido manipulado por outra pessoa. Então, por exemplo, a fruta, se ela tiver com a casca no restaurante, eu posso pegar a fruta e eu descascar e comer. Limpar a mão e descascar. Exato, lavar as mãos, descascar e comer. Agora, uma fruta que já foi cortada, eu não sei quem cortou aquela fruta, né? Então, a pessoa pode ter manipulado uma carne contaminada e ter contaminado a fruta depois. Então, evitar frutas que já foram descascadas, estão ali disponíveis, já cortadas. Água sem procedência. Água, então, sempre filtrada ou mineral. Que mais? As verduras, né? Então, sempre falo assim, evita verdura crua na rua. Come em casa com a higiene adequada. Então, preferir verduras cozidas. E a carne também, né? Principalmente aqui no sul, que a gente tem mania de comer aquela carne crua, com bastante sangue, crua, né? Mal passada. Então, e eu acho que entrando nesse link da carne, acho que é importante a gente cuidar o sal também, né? Também. Falamos do açúcar, mas eu acho que o sal na questão da hipertensão arterial, né? Exato. A gente
acaba aumentando o risco, né, de desenvolver a pressão alta. Então tem que cuidar sal, a carne então bem passada, evitar frutas e verduras então cruas e que foram cortadas por outra pessoa. Eu acho que a questão dos sucos também, né? Que eu, por exemplo, tinha muita vontade de tomar suco verde, mas alguns tipos de suco também pela questão da diabetes, né? Porque potencializa o açúcar, eu acho isso. Né? O que eu sei, isso também uma outra professora minha me falou e eu também trouxe pra vida. A fruta, o suco, ela foi feita de quantas laranjas, né? Então, assim, só pra gente ter uma ideia da quantidade de açúcar que a gente ingere tomando um copo de suco. Né? Que às vezes, é natural, é uma fruta. Sim, é natural, mas é preferível então que a gente coma a fruta e coma uma, né? Porque é saudável e tu não vai estar ingerindo uma grande quantidade de açúcar, porque o suco da laranja tem muito açúcar. Então também tem que cuidar a questão do diabetes. Doutora Tati, a gente amou a conversa contigo. Né, obrigada. Muito bom. Nossa, muito obrigada por estar aqui. Foi uma super consulta, né? É uma super consulta. Obrigada. As perguntas, elas são infinitas, mas se deixar a gente aqui, com certeza vai surgir. Provavelmente num próximo momento, assim, que a nossa ideia, até falando do nosso podcast, né, Pri, a nossa ideia são temporadas. Então, pra essa primeira temporada, assim, a ideia, né, como é algo, assim, muito do nosso coração, mas a ideia é que a gente faça episódios, né, de assuntos, assim, pertinentes e muito esclarecedores. Que a gente faça nessa primeira temporada 10 episódios, e aí a gente, nessa conversa, eu percebo assim que tá surgindo bastante tema, né? Bastante assunto. Muita coisa pra falar, né? A gente programa um roteiro, mas ao longo da conversa vão surgindo outros tópicos importantes, né? Mas a gente te agradece muito a tua disponibilidade, que a gente sabe que foi muito concorrida. Eu fui marcar consulta, agora consegui pro fim de janeiro. Olha! Mas é por um acompanhamento e um cuidado, né? Porque além de minha obstetra, se tornou minha ginecologista. Muito obrigada. Obrigada, eu que agradeço. Vocês falaram o local onde ela tá atendendo? Sim, em Sapiranga. É na clínica cirúrgica, né, doutora Tati? Sapiranga, fica ali na rua 7 de setembro, 372, sala 206. É no segundo andar, em cima pra quem conhece aqui em Sapiranga, em cima da Divina Terra, do Laboratório Pagel, né? Exatamente. Agora acho que tem a Unimed ali também, né? Tem a Unimed ali também. Então é bem fácil. É na quadra do hospital, digamos assim, né, doutora Tati? Na esquina ali do Mas hospital. A gente vai deixar, então, na descrição do podcast, né? Nas mídias sociais, depois os contatos, o @ da doutora Tati é doutora Tatiana C, de casa, M de mamãe, Brenner, com 2 N's. Mas depois vai estar na descrição ali do podcast. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada e parabéns. Obrigada.